Olá, estamos aqui em mais uma live e hoje nós temos um tema extremamente atual e que faz parte do cotidiano, faz parte dos comentários que as pessoas costumam fazer. Nossa, como o tempo está passando rápido! No entanto, nossa, como o tempo está passando rápido, nós temos um indivíduo, um ator especial que está sofrendo grandes consequências a respeito desse passando rápido. A criança. Uma criança que está com a sua vida aceleradérrima. Então, hoje nós estaremos recebendo a professora, mestre Débora Figueiredo para conversar com a gente sobre a pesquisa que ela fez, né, na sua dissertação de mestrado, Playground Virtual e a Indústria Cultural. Um estudo frankfurtiano acerca do consumo das novas tecnologias na infância. Mas ela vai estar falando sobre isso. Eis o nosso tema de hoje para ser discutido e eu conto com a participação de você. Você está no canal Maria Belintani. Esse vídeo vai ser reproduzido também no YouTube, portanto, você vai poder rever quantas vezes você achar necessário, porque o tema é ótimo. Deixa eu ver aqui a professora. Ela já está entrando. Oi, Débora. Oi, boa noite. Tudo Tudo bem bom, com você? Maria? Que bom. A Débora é do Ceará, então ela fala com um jeitinho todo especial. É uma pessoa muito iluminada. Ela é graduada em filosofia e mestre em psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Atua é uma professora universitária e também como terapeuta integrativa. Se você quiser seguir a Débora, Débora Figueiredo underline. Certo, Débora? Isso. Débora, seja bem-vinda. A, a temática da sua dissertação, ela cada vez mais atual, não é verdade? E impacta a vida das nossas crianças de uma maneira significativa. E você fez uma pesquisa muito interessante a esse respeito, e a gente gostaria que você compartilhasse conosco as suas indagações, o caminho que você percorreu, as descobertas, se nós podemos ter alguma esperança, o que nós podemos fazer, enfim, aquilo que puder contribuir com o nosso crescimento como professores, como pais e cidadãos, né? Porque a gente também precisa defender a infância, independente de termos ou não crianças na nossa vida. É verdade. Boa noite, Maria. Boa noite a todos que estão aqui assistindo com a gente agora, ao vivo, ou assistindo em outro momento, que isso pode ser que aconteça também, né? Então, eu fico aqui feliz pela presença de quem está podendo ficar aqui agora com a gente, mas também feliz por você que conseguiu um tempinho para tirar nesses tempos acelerados, né? Um tempinho para nos ouvir, para conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante. Então, é, enfim, é importante para mim, até porque eu fiz uma dissertação no mestrado sobre isso, né? Mas acredito que ele seja importante para todo mundo, como você disse, Maria, não só para quem tem criança, mas para todo mundo. Eu lembro, essa semana eu estava pensando uma musiquinha que a gente cantava na escola quando eu estava na quarta série. E essa musiquinha dizia assim: somos os herdeiros do futuro e para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar desse país. Eu fico pensando, gente,
alguma coisa aconteceu nesse processo que a gente não cuidou direito, que o negócio deu meio Verdade. errado esse negócio, porque era pra gente ter cuidado bem desse país e a gente tá deixando as coisas andarem do jeito que tá andando, alguma coisa a gente fez aí que não tá muito adequada, né? Exatamente. Mas, mas a gente não desiste, a gente está aqui para continuar buscando as melhores formas de estar, né? Então, realmente, para quem tem criança em casa, ou para quem não tem, mas para quem já foi criança um dia e percebe que essa aceleração nos afeta também, né? Não afeta só as crianças, afeta os adultos também. Então, tudo isso é relevante para a gente ter nossa conversa de hoje. Eu fico muito feliz pelo convite. Esse assunto é sempre muito bem-vindo para mim, apesar de que hoje em dia eu não cuido especificamente de maneira tão direta desse assunto, mas eu jamais vou cansar de falar sobre ele. É algo que realmente me move muito. E aí você me perguntou qual foi a trajetória que eu tive, né? Como foi que eu fiz para chegar nesse assunto do meu mestrado. E eu fiz a partir da observação mesmo, não só da minha própria infância, como da infância de outras pessoas. Minha mãe mora, né, num condomínio com muitas crianças, e lá sempre teve muitas crianças. Eu cresci lá. E certa vez eu estava lá nesse condomínio e já tinha saído da casa da minha mãe, já estava morando sozinha. E coloquei cabeça na janela e fui ver as crianças. E uma cena me impactou bastante, que eram várias crianças, assim, umas 7, sentadas num banquinho, todas sentadas, porque na minha época a gente estaria com certeza correndo horrores, causando o terror no condomínio. Estavam todas sentadas, plenas, mas cada um com a telinha na mão, cada um com o celular na mão. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu fiquei, gente, mas qual o sentido? E eu desci para perguntar, porque eu não resisto a essas coisas, né? Eu sou completamente entrona, assim, eu não tô nem aí, eu ultrapasso meus limites de tia, porque agora eu já tô na fase de ser chamada de tia, né? E vou lá perguntar. E aí eu, gente, o que é que tá acontecendo aqui, né? Vocês não estão brincando? Não, a gente tá aqui conversando. Aí, mas vocês estão conversando com quem? Porque entre vocês eu acho que não é, né? Entre vocês estão bem caladinhos, assim, vocês estão conversando com quem? Não, a gente está conversando entre si, mas a gente está conversando no celular, no grupo da turma, porque tem algumas pessoas que não estão aqui, aí a gente está conversando com eles também. Aí eu, nossa, que moderno! No meu tempo, a gente só seguia com a brincadeira. A gente esperava um outro momento que a pessoa pudesse brincar com a gente. Mas, enfim, não parava tudo para estar ali, né? Num grupo. Porque para mim não fez o menor sentido. Eu acho que faria muito mais sentido se eles estivessem dentro da casa deles fazendo a mesma coisa. Porque eles estarem ali reunidos, mas não estarem de fato, não fez sentido para mim, né? Mas a gente sabe que quando a gente vai passando de geração, a maneira como a gente enxerga o mundo se modifica também, porque eles já nasceram numa geração em que a internet era muito rápida, né? Então era tudo muito fácil já. Na minha época de criança com internet, eu tinha que esperar a internet de escada, demorava minutos e mais minutos, dá tempo de você fazer um café, você tirar um cochilo até a internet Verdade. funcionar, né? Então, para eles, não, para eles é outra realidade. Já nasceram com o celularzinho ali na mão. E aí, aquilo me chamou muita atenção. Foi o que me fez começar a refletir sobre infância e tecnologia mais precisamente. Porque infância e consumo foi com as redes em que eu participava. Na verdade, uma amiga minha compartilhou um post do Infância Livre de Consumismo e elas tinham uma relação próxima com a Rebrink, e eu descobri a Rebrink e comecei a participar da Rebrink de uma forma bem ativa ali em 2013, sempre nos grupos, acompanhando as postagens, porque aquele assunto de infância e consumo me interessava bastante. Então eu propus no mestrado uma dissertação que falasse de infância e consumo, mas eu tive que decidir para poder fazer a dissertação para funilar um tema. E aí a gente chegou nesse tema de consumo de tecnologias, né? Porque o consumo é muito amplo. A gente consome o tempo todo. A gente está aqui consumindo, quem está aqui com a gente está aqui consumindo um conteúdo midiático, por exemplo, né? Então a gente está consumindo algo o tempo todo.
mas esse consumo das tecnologias é algo que tem determinadas características que são diferentes, que vão impactar na nossa vida, na nossa relação com a gente mesmo, na nossa relação com o outro, na nossa relação com a sociedade. Então, eu optei por estudar mais especificamente esse tipo de consumo. Então, foi isso que se deu, foi isso que aconteceu, né? Foi o ponto inicial para eu começar a estudar infância e tecnologia. E dentro dessa pesquisa, quando eu fiz a dissertação do mestrado, muitas coisas me chamavam a atenção, mas muitas. A gente pensa que a gente está descobrindo assim, um mundo, na verdade, a gente está descobrindo só um vilarejozinho. Tá? O mundo é muito maior que para você dar conta, você tem que passar muito tempo ali pesquisando. E hoje já são muitos anos pensando sobre esse assunto, né? Sobre infância e consumo, já são uns 10 anos, mais ou menos. Então, é bastante tempo. E aí, desde que eu fiz a minha dissertação, desde que eu entrei no mestrado, já tem 6 anos. Então, assim, é bastante tempo que a gente está ali refletindo sobre essas questões. E a gente resolveu falar aqui hoje com vocês, especificamente sobre a questão da aceleração, que é um tema que esses dias voltou a ser mencionado, porque a gente teve agora um recurso novo no WhatsApp que permite que a gente possa acelerar os áudios. E aí a gente pode deixar a voz do outro ali mais rápida, e isso não é à toa. Nada que acontece na tecnologia é à toa, né? Ai, não, nossa, de repente é uma demanda dos indivíduos que consomem tecnologia, que as coisas sejam mais rápidas, vamos atender essa demanda, ponto final. Não, tem interesses por trás, né? Um dos interesses que, olhando pela luz dos frankfurtianos, dos teóricos da escola de Frankfurt, a gente não está aqui por acaso, a gente não age como a gente age por acaso, a gente ao máximo é bombardeado de intenções mercadológicas que nos fazem agir da maneira como a gente age. Então a gente não está aqui achando que a gente é muito livre, né? A gente tem muitas escolhas, mas na realidade a gente é muito conduzido a agir como a gente age, a gente pensar como a gente pensa. E uma das coisas que Adorno e Horkheimer mencionam é que a gente é bombardeado, não com essas palavras, claro, que eles usam, né? Mas a gente, traduzindo aqui para a gente é bombardeado de informações, a gente é bombardeado de conteúdos midiáticos, a gente é bombardeado de informações rasas sobre o mundo e a gente é colocado na gente um trabalho muito grande, uma carga de trabalho muito pesada. Então a gente trabalha de manhã, convencionalmente, né? Se convenciona há décadas assim, a gente trabalha de manhã, a gente trabalha de tarde, às vezes a gente trabalha de noite. Sociedade americana, por exemplo, as pessoas gostam muito de dizer que são workaholics, né? Que elas são viciadas em trabalho, que elas têm 3 empregos ou 2 empregos. Isso é motivo de se vangloriar. E aí, parece bonito, né? Uma pessoa que está ali correndo com um copo de café na mão, com suas pastas na mão, e é assim, a imagem do bem-sucedido, né? E é sempre uma correria, a gente repara ali que é sempre uma correria muito grande. Então a gente não tem tempo. A gente, dentro desse processo, de uma carga muito grande de trabalho, de uma carga muito grande de informações, a gente perde o tempo de viver, de experimentar a vida, de pensar sobre a vida, de ler, de raciocinar, de dar o tempo das coisas acontecerem e a gente realmente ser tocado pela vida. Então é muito comum que a gente se perceba num ritmo tão frenético que a gente olhe para a semana que passou e diz: o que foi que aconteceu? O que foi que Nada. aconteceu? Nada. Passou a semana que foi isso, que furacão foi esse, que parece que eu só trabalhei. Então a gente vê isso também nas próprias redes sociais, né? Ah, já chegou a segunda-feira esperando a sexta-feira. Tinha uma época de Facebook que as pessoas compartilhavam isso sempre, né? Ah, já começa a segunda esperando a sexta. E aí depois começou um tal de sextou, né? A celebração da sexta-feira. E aí tem aquela frase que diz que não é que você odeia a sexta-feira, você odeia o capitalismo. A verdade é essa. Você não odeia a sexta-feira. Você odeia o sistema que te coloca de uma forma em que te explora tanto, suga tanto as suas energias, te toma tanto tempo que não sobra tempo para viver. E aí o tempo que resta, que você tem um respiro, é o fim de semana.
E aí, quando você vê também, ele voa, né? Que a gente também É, tá ali, ó. É só o e, tempo de você recarregar. conforme você vai falando, eu pensei no seguinte: e quando a gente tenta diminuir esse tempo, a gente fica com a sensação de culpa que deveria estar trabalhando e nós não estamos, porque a gente está descansando. Espera um pouquinho de onde, não é? Olha que coisa maluca, você quer tanto a sexta-feira e na hora que você se dá o direito, ou no sábado, no domingo, ou mesmo algum momento durante a semana, de dar um respiro, de recarregar, de contemplar a vida, não que seja para ficar olhando a janela, você falar, ai, não, não, deixa eu ir embora porque eu tenho coisa para fazer. Por quê? A urgência, ela tá aí, né? Mas eu não sei se a urgência é a urgência efetiva ou é a urgência interna de que nós temos que nos pôr em movimento, porque senão o mundo atravessa. É uma coisinha meio maluquinha pra gente, não é verdade? Esse ritmo que a gente está colocando aqui, que é imposto socialmente, como eu estou trazendo, né? Não é uma coisa por acaso, ele é imposto socialmente por quem se interessa que a gente seja esgotado em nossas forças de trabalho para servir a algo, ou alguém, ou corporações, né? Essas pessoas estão ali fabricando esse estilo de vida para a gente e a gente se acostuma a ele. Então, quando a gente para o nosso é como se a gente estivesse no ônibus. Você tá no ônibus, o ônibus freia, você vai junto, né? Então, se você tá ali num ritmo aceleradíssimo a semana inteira e você freia, o seu coração, a sua alma, a sua energia tá indo ainda. Ela ainda tá aí. Ela não vai parar de imediato. Até o tempo em que ela conseguiu parar, você já tem que estar lá de novo na segunda-feira, já pronto para começar o ritmo de novo. Então não dá tempo. Você sente uma sensação ainda de. Eu não sei se acontece contigo, Maria, mas além dessa sensação de urgência, é uma sensação que é muito próxima à sensação de ansiedade e à Hum, sensação de culpa. De culpa que você falou, a de urgência, a de ansiedade e aquela sensação, sabe assim, de que eu não estou fazendo o suficiente, que eu deveria estar fazendo mais. sim. Poxa vida, eu tô aqui descansando. Mas será que eu devia estar fazendo alguma coisa? Eu não sei nem o que é. Hoje isso aconteceu comigo. Hoje eu estava aqui à tarde e eu paro e disse, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei nem o que é que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Não sei. E aí, porque assim, são tantas coisas que eu tenho que fazer, mas são coisas que eu posso deixar para depois. São coisas que eu posso me permitir, mas esse nosso ritmo já está tão acelerado que eu não me permito descansar. Eu já tô ali, ó, pensando no que é que eu tenho que fazer. Até chegar um momento que eu não aguento mais e que eu caio no staff, que eu adoeço, que eu fico, né, exausto. E a gente está fazendo isso com as crianças. Que esse é um ponto, né? O nosso ponto aqui é olhar para essas crianças. Porque do mesmo jeito que a gente tem uma vida adulta, a gente está acelerando a vida infantil em vários níveis possíveis. Porque quando eu digo que a gente acelera a infância, a gente acelera em vários aspectos. A gente acelera o ritmo de vida da criança, então a gente coloca muitas atividades. E quando a gente coloca muitas atividades para as crianças, a gente está colocando elas num ritmo de trabalho, de um ritmo adulto. Quando eu coloco uma criança na natação, na aula de inglês, na aula de francês, na aula de. E aí eu encho todos os horários dessa coitada dessa criança com atividades, o que eu estou fazendo é colocando nela esse ritmo de urgência, de que eu tenho que estar fazendo alguma coisa, de que eu tenho que estar produzindo alguma coisa, que eu tenho que. E a gente está fazendo isso com as nossas crianças. Então elas não estão tendo o direito de serem crianças, de experimentar a liberdade. Poxa, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eles já estão lá trabalhando, fazendo um monte de coisa. E eu ainda, como criança, ainda tenho que reproduzir isso também. Ainda tenho que entrar nesse mesmo ritmo, que é um ritmo cobrado dos adultos, em que ela justificava que isso é da geração mesmo, é o que eles querem, é o que eles gostam, eles querem ser mais velhos, eles querem. Mas por que que eles querem? Quando eu vi lá a revista, tinha assim, revista adequada para crianças de
7 a 14 anos. Eu digo, mas como que dá um intervalo desse de 7 a 14 anos, gente? Que cabeça que você acha que uma criança de 7 anos vai ter a mesma cabeça do de 14? Que leva uma pessoa, um editor, uma pessoa que trabalha na revista a achar que a mesma criança, a mesma revista que é adequada para uma criança de 14 anos é adequada para uma de 7? Não faz o menor sentido. Mas é assim. É desconsiderar, quando você vai falando isso, eu vou lembrando da própria história da educação, né? Quando surge o conceito de infância e até o próprio conceito de criança, porque é muito recente, né? É coisa do século XVIII, finzinho do século XVIII, século XIX. Então, existe ainda impregnado na sociedade eu não diria nem o desrespeito, né? A ignorância de saber que esse ser que nasceu até uma determinada faixa etária, ele é muito peculiar, tem características emocionais, sociais, de interesse completamente diferentes. A criança, o adolescente não são pequenos adultos. Exatamente. E aí vem a outra parte da aceleração da infância, né? Uma é essa sobrecarga de atividades, atividades oficiais, em que muitos pais colocam sobre os filhos, né? Essas atividadezinhas já programadas, aula de inglês, aula de francês, aula de natação, de equitação, tudo preenchido. E a outra é a parte da mentalidade mesmo. Uma é a atividade, a outra é a mentalidade, em que você vê crianças sendo expostas a conteúdos de adultos. Mas eu não posso esconder nada da minha criança. Ok, mas a maneira como você vai comunicar determinadas coisas para a criança não é a mesma maneira que você vai comunicar a mesma coisa para um adulto. Tudo bem que você entenda que você precisa conversar, ser aberto, conversar com as crianças, tudo bem. Mas a maneira é diferente. Como você trouxe, Maria, é peculiar, não é a mesma forma. Então, eu não vou começar a tratar uma criança como adulto, porque se eu faço isso, eu vou estar minando e vou estar acelerando essa infância também. Eu não vou dar dando a oportunidade dessa criança de ser criança. Que em algum momento da vida dela, ela vai mudar. Né? Ela vai ter outras responsabilidades, ela vai ter outros interesses, ela vai ter outras coisas que vão ser cobradas dela por ela mesma, pelo mundo, e tudo certo. Mas você priva essa criança dessa infância quando você, por exemplo, submete essa criança a uma coisa que eu vejo muito: roupas. Roupas, não é que a criança está vestindo a roupa dos pais. Não. Porque isso aí a gente adora. Quando eu era criança, nossa, era a brincadeira preferida. Eu colocava esse sapatinho da mamãe. Não é isso. Que isso aí é natural. A criança está se descobrindo, está se identificando com a mãe, tem uma série de coisas. Mas é Então quando faz você de monta conta, uma né? criança. Faz de conta. Quando você monta uma criança com maquiagem pesada, com salto alto para criança, salto alto, né? Uma calça jeans apertada, uma coisa que você sabe que aquela roupa ali é uma roupa que não é uma roupa em que a criança vai conseguir brincar com facilidade, não é uma roupa que a criança vai conseguir correr com facilidade, é uma roupa que a criança está sendo vestida para ser exposta. É uma Exato. roupa que ela está colocando ali, que os pais estão colocando nela ali, para ela é uma boneca, parece uma boneca, né? É uma bonequinha, é um mini adulto, como você falou. É uma mini mulher. E Não é uma nessa mini mulher. mulher tem aí implicações de comportamento, de sexualidade, de vocabulário, de gestos, né? E depois, quando ela tá com 12 anos, com a sexualidade aflorada, aí vira e fala assim: mas essa menina tem um fogo, você acha que era pra estar assim? Ué, mas como que Isso ela não assim, estaria assim? Se até então ela foi tratada como alguém que deve ter esse comportamento. É uma coisa que não encaixa de jeito nenhum. sim, exatamente. A gente coloca para essas crianças aquelas.
aquelas projeções nossas, né? O adulto vai lá e coloca, nossa, mas que linda ela está vestida assim, que linda ela está vestida como adulto, que linda ela de saltinho, que linda ela de maquiagem, mas isso traz outras. Um exemplo que você vai lembrar com certeza, no documentário Criança Alma do Negócio, uma das cenas mais impactantes para mim é aquela professora que diz que uma criança chega assim, eu não lembro se a criança tinha uns 5 anos, mas nessa faixa, que ela chega reclamando porque a roupa dela não está valorizando o corpo dela. Eu não sei se você lembra, mas tem uma parte do documentário que é só. E você fica assim, dá vontade de você parar e passar assim, um minuto respirando para processar essa informação. Porque é uma criança, né? Esse documentário é de que ano, Maria? Você lembra? Não lembro, Olha, mas tem mais de 10. tem mais de 10. Ele deve ser de 2011, 2008, entre 2007 a 2011, aproximadamente. Ele tem mais de 10 anos, sim. Tem mais Não de é 10. mais do que isso, não. Pronto, mas imagina, 10 anos atrás, você já tem uma criança preocupada se o corpo dela está sendo valorizado ou não. Ou criança de menos de 6 anos de idade preocupada. Crianças indo para a escola de salto. Então, esses detalhes que a gente meio que vai naturalizando, vai fechando os olhos, isso aí também é aceleração. Então, a gente está tendo uma aceleração, essa aceleração é generalizada, é a aceleração da vida. Não é só a aceleração da infância, é a aceleração do adulto, é a aceleração da criança, é a aceleração do trabalho, é a aceleração das demandas sociais. Então, é simbólico quando a gente vê uma rede social que permite mais uma rede social, né? Porque o Telegram já permite, o Spotify já permite, já tem várias redes que permitem. Você acelerar a voz das pessoas, isso é simbólico, porque você está, primeiro, tornando as pessoas máquinas, né? Você tem a expectativa de máquina. É colocado para você a expectativa de ser uma máquina, de produzir como uma máquina, tão rápido quanto uma máquina, tão eficiente quanto uma máquina, e aí você se cobra isso. As empresas e as pessoas com as quais você trabalha lhe cobram isso, então tem demanda, tem prazo, tem hora, tem dia, tem tudo. Você tem que estar lá, você não pode atrasar 5 minutos, você não pode atrasar 4 minutos, você tem que estar lá, você tem que produzir, você tem que não sei o quê. É a expectativa da máquina, né? E você tem essa demanda do outro. Porque aí a gente não só se trata como máquina, não só a sociedade trata a gente como máquina, as empresas, mas a gente começa a tratar a questão das implicações psicossociais, né? Elas são psíquicas, porque é a maneira como eu me vejo que vai sendo transformada, mas ela é impactada por essa relação social. Então, não é só interna, ela é algo que mexe com a minha visão interna, porque eu fico frustrado, porque eu não sou uma máquina, que eu não tenho como produzir como uma máquina, e eu fico frustrado porque as pessoas não me acompanham. Eu já estou veloz, por que você não me acompanha? Ah, e um áudio de 5 minutos, né? A gente fica, nossa, um áudio de 5 minutos. Os meus amigos que têm raiva de áudio, eles devem se debater quando eles recebem um áudio meu, porque eu só mando podcast para eles. Eles vão se debater, eles vão ficar destruídos, arrasados. Agora eles têm essa opção, né, de acelerar o áudio. Mas eu acho assim, é tão engraçado, Maria. Imagina essa coisa de acelerar o áudio. Enquanto a gente está só nas redes, né, sociais, tudo bem. Mas aí quando a gente volta para a vida, para o mundo aqui, vamos lá tomar um café, que você está contando uma história e você fica impaciente porque essa pessoa não chega no cerne da história nunca, já é reflexo dessa nossa expectativa da rapidez. E eu não tô falando isso, ai, agora é só por causa desse áudio, ai, mas agora pronto, tá super. Não, eu digo isso pela minha experiência, eu que já tive essa formação aí, uma relação íntima com a tecnologia, né? Tanto quanto a geração de agora, mas já era íntima, eu já ficava impaciente. Minha mãe ia contar uma história, e a minha mãe é igual, olha que ironia. A minha mãe é igual a mim. Ela vai contar uma história, ela conta até o barulho da porta que fez na hora. Eu conto todos os detalhes. Ela faz uma viagem assim muito grande para chegar no cerne da questão. E eu já irritava, né? Eu, adolescente, já ficava, ai, mãe, fala logo. Eu já ficava assim, porque o meu ritmo já estava acelerado. E aí e hoje, você vê, a ironia tá aí. Eu sou assim também.
Então eu tenho que me olhar também, né? Eu sou exatamente do mesmo jeito. Eu quero contar uma história, eu não conto uma história objetiva. Eu vou lá e contar. Aí lembrei da minha infância, contei um pedaço da minha infância, aí lembrei da minha. Ah, porque eu tô contando aqui uma coisa, lembrei de outra. E aí, totalmente prolixa, eu sou humana. Eu acho muito engraçado quando a gente vai julgar o humano, né? De prolixo. Ah, que as pessoas são muito prolixas. As pessoas são humanas, gente. As pessoas não são uma máquina em que você tem um texto lá prontinho, em que ela vai falar tudo de maneira objetiva, de maneira extremamente. Não, tem gente que pode ter essa habilidade, isso pode ser construído. Mas por que que eu tenho que exigir isso de todo mundo? Por que que eu tenho que exigir que as pessoas falem? Pois quando eu recebo um áudio de um amigo, ele pode falar, ele pode esquecer, ele pode pausar, ele pode ver uma música passando e comentar sobre a. Eu não me importo, porque é o meu amigo, eu estou ouvindo uma pessoa. E aí a gente está numa geração em que a gente está acelerando essas relações, a gente está acelerando e sem perceber onde a gente pode chegar. Porque essa impaciência, essa urgência de se tratar como máquina, de ser tratado como máquina, faz com que a gente queira tratar o outro como máquina também. E isso aí desgasta as relações, não tem quem aguente, porque ninguém é máquina. Além disso, né, que você, conforme você foi falando, eu não sabia dessa questão do recurso do WhatsApp. Pois Não é. sabia. Mas o que que me chama? Quando eu acelero uma voz, e porque eu quero ganhar tempo, ou porque aquele comentário. Eu falo devagar, né? Eu falo devagar. Porque eu acho que eu preciso pronunciar bem as palavras, eu preciso ser ouvida, as pessoas precisam entender o sentido que eu quero dar. Sabe aquele jeitinho que você só consegue identificar no tom de voz da pessoa? Quando você tem uma intimidade muito grande com alguém, ela pode te mandar um áudio e você fala assim: peraí, tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Você não precisa ver nem o rosto dela. É. Isso é estabelecer laços afetivos com alguém numa troca íntima de reconhecimento da sua humanidade, né? De você ter o apoio e não, eu não, assim, ambíguo, paradoxal, porque tem muita gente ganhando prêmio Nobel de Economia, fazendo pesquisa na psicologia e provando por A mais B que são as emoções que dirigem o pensamento, o comportamento humano. Não existe nada de racional no nosso comportamento. Isso, assim, é uma ilusão sem tamanho, né? E aí você fica, não, eu não tenho tempo, não tenho tempo, essa pessoa fala demais. Mas eu preciso aprender a ouvir, né? Essa individualidade, esse jeito que a pessoa tem, né? Somos E aí seres humanos. somos seres humanos, exatamente. Essa aceleração, Maria, eu acho que a gente pode resumir assim, né? Essa discussão sobre aceleração nisso. Nós somos humanos, nós não somos máquinas. Então a máquina ela tem essa possibilidade de acelerar. E a gente está vivendo isso já há mais de século, né? Então a gente tem lá na minha dissertação eu falo da prensa tipográfica até a internet. E isso aí, a gente tem o telégrafo, a gente tem o rádio, a gente tem o cinema, a gente tem a televisão, a gente tem. Então, cada uma dessas mídias vão acelerando cada vez mais. Gente, qual o limite? Qual o limite? Se a gente sai da prensa tipográfica, mas a gente chega num lugar em que a gente pode se conectar, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora. É excelente, é sensacional. Mas a gente vai chegando a limites em que a gente começa a acelerar o humano, a voz do humano a gente acelera, e a gente tem as possibilidades, né? E tem, dependendo do aplicativo, você pode acelerar uma vez e meia, duas vezes, assim, sem limite.
Você acelera, eu não sei como é que isso entende. E aí é tudo assim, né? A leitura dinâmica, é o ouvir dinâmico aí, e você vai acelerando de uma forma em que você sai desse lugar de humano e você entra no lugar de máquina. E isso é muito prejudicial. Muito prejudicial porque vai ter um momento em que ninguém vai aguentar mais. Só que a gente já não está aguentando. A questão é essa. A gente já não está aguentando agora. A gente tem crianças ansiosas. A gente tem crianças que não suportam o tédio. Que a gente estava até conversando aqui. Não sei se a Raquel ainda está aqui. Eu vi que ela entrou. Eu não sei se ela ainda está aqui. A gente estava falando sobre isso esses dias. Tem crianças que não suportam o tédio. Sendo que o tédio é importante para a criança conseguir achar os próprios recursos de estar no mundo sem ter algo suprindo ela o tempo todo. O tédio é importante para exercitar a criatividade, o tédio é importante para exercitar a solução de problemas, porque, ok, eu estou com tédio. E agora, o que eu faço? Eu vou ficar no tédio? Eu vou esperar que alguém supra os estímulos que eu preciso? Eu vou esperar que alguém invente uma brincadeira para mim? Eu vou esperar que uma televisão responda as minhas necessidades de estímulos o tempo todo? Eu não consigo lidar com o tédio, porque eu sou estimulado o tempo todo. É aquela história que a gente estava falando lá no começo. Se eu sou o tempo todo estimulado, se eu estou o tempo todo no ritmo, quando breca, quando para de uma vez, eu continuo indo e a gente fica desconexo. E aí a gente fica essa sensação de urgência, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí vem o tédio junto com a culpa, junto com a urgência, junto com a ansiedade, tudo isso misturado. E isso é muito triste, né? Que a gente esteja se submetendo a isso e submetendo as nossas crianças a isso. Porque se a gente adulto já passa por isso, imagina o que é você passar por isso a vida toda. Porque eu acredito que como eu, Maria, você, na sua infância, não tinha esse problema de superestímulo. Eu não tive. O meu negócio era lidar com o tédio mesmo. Então, tava com tédio, meu amor, você resolva o seu tédio. Você vai riscar o chão com palito. Você vai inventar, você vai fechar o olho e imaginar situações. Você vai ler, você vai ver figurinhas, você vai recortar. Na minha época, a gente tinha um negócio que era as revistinhas, os gibis da Turma da Mônica. Quando a gente já tinha lido, deslido, lido de novo, tirar para frente, cabeça para baixo, lido sem ler, a gente já tinha feito tudo que podia. A gente cortava as figurinhas, aí a gente fazia, botava um papel adesivo e ia colar. Só isso aí já é uma atividade. Já tá lá cortando papel adesivo, já tá lá cortando a figurinha, vai colar no caderninho, fazer um adesivo personalizado. Pronto, você já tá escolhendo ali qual é a figurinha que você gosta, que você não gosta. Você já tá passando seu tempo. Você descobriu o que fazer. Depois a mãe tem um mini ataque cardíaco, você tá lá destruindo as revistas tudo, tem, mas pelo menos você resolveu o seu problema ali. Isso aí fica para Tá resolver em depois. atividade para fazer uma coisa minimamente motora e diferente. Você até inventa uma história nova, porque já entendeu toda aquela história, não tem mais sentido, ou pelo prazer de estar lá. E outra, o tédio, ele é necessário para você recarregar e ter os seus, digamos assim, surtos de criatividade, não é? É Exatamente. daí que vem a criatividade, dos momentos que você parece que não está pensando, mas inconscientemente está reelaborando os seus conhecimentos, os seus problemas, as coisas que você quer fazer. O tédio aparentemente é algo que você não está fazendo nada, mas não, você está, por incrível que pareça, no inconsciente, muitas coisas são elaboradas no tédio, né? Sim, E você que é sim, terapeuta sabe disso melhor do que eu. com certeza. O tipo de terapia que eu trabalho, Maria, ele exige que eu esteja. Eu não pense. Olha que coisa mais maluca, né? Como é que a gente pode imaginar isso? Isso é assustador. Para uma pessoa que é extremamente racional, ela olha assim: não posso confiar numa mulher dessa, que ela não vai pensar para conduzir a minha sessão. Meu Deus do céu, não posso. Mas o meu tipo de sessão, que não é uma sessão que vem da psicologia, apesar de eu ser mestre em psicologia, o que faz sentido para mim, o tipo de atendimento e recurso de cuidado para mim, psíquico e emocional,
é um tipo de cuidado alternativo. E esse tipo de cuidado, quando eu vou usar para olhar para o outro, é justamente esse não pensar. Maria, se eu tentar pensar, eu vou estragar a sessão da pessoa. Se eu tentar pensar, meu Deus do céu, socorro, e agora o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou sugerir para essa pessoa agora? Eu vou ter que lembrar dos livros que eu li, da teoria tal. Acabou. É melhor eu desligar e dizer assim, olha, eu não estou preparada para lhe atender agora. Porque é um tipo de sessão que trabalha com o inconsciente. Só que não é só a pessoa que eu estou atendendo que está trabalhando com o inconsciente. Eu também. Então, tem muitas coisas que estão ali, em que vem como informação para mim, que é pelo meu não pensar e a minha mente livre que as informações vêm. Então, eu entro numa ligação com a pessoa, eu faço a sessão por ligação, não é nem vídeo chamada. Ela vai me escutar e a gente vai só se escutar. Entro numa ligação com a pessoa e que acabou. Não vou pensar mais. Aqui. E aí a gente começa num jogo de imaginação. Se imagine no jeito tal, o que é que você sente? E aí você falou do sentir, né? A minha sessão é toda baseada no sentir. Então, como é que você se sente? Você imagina a situação tal, me sinto tal. Tá, e quando você se sente assim, e se a gente colocar a situação X? Esse meu movimento de sugerir algo para a pessoa não foi pensado. É o meu inconsciente me ajudando a conduzir essa sessão. E aí eu não vou pensar, não, para esse tipo de pessoa, para esse tipo de caso, esse recurso eu vou usar. Tá. Não, porque aquela pessoa é única. Então, aquela pessoa, se eu, por exemplo, for usar o exemplo da sala de cinema, eu vou pedir para a pessoa imaginar assim, ó, imagina que você está na sala de cinema e essa pessoa não gosta de cinema, qual o sentido que, que vai estar? Dela tá lá dentro do cinema e eu pedir para ela imaginar justamente o cinema. Ela vai se sentir uma imaginação confortável? Ela vai ficar assim, eu vou ter que me imaginar no cinema. Então, eu já peço para onde, diga um lugar que você gosta muito. Tal. E aí, nesse lugar que ela me traz, é o recurso que eu vou. E aí a gente vai juntas buscando entender o que está fazendo mal, o que está fazendo bem, o que a gente pode trazer como elemento para que a gente ressignifique determinadas situações. E eu vou te contar uma coisa: muitas das questões, eu arrisco dizer que mais de 90% das coisas que eu atendo em terapia, com esse tipo de sessão, tem origem na infância. Então a gente acaba indo para a infância. Imagine cenas, e aí às vezes eu puxo isso, né? Imagine cenas aleatórias da sua infância, o que é que vem? E aí a pessoa diz, nossa, vem quando eu brincava e era muito feliz brincando numa praia, num campo, e que os meus pais estavam juntos, e que. Não é na frente da televisão, não é com o videogame na mão, não, as cenas mais marcantes e mais que as pessoas trazem de saudade, de vontade, de ter aquele sentimento novamente, não é relacionada à tecnologia, não é relacionada a nada disso. Você deu um exemplo perfeito. Recentemente eu li um livro, Seja Mais Feliz. E o cara é um pesquisador. Ele é pesquisador de Harvard e ele simplesmente tem uma das disciplinas mais disputadas porque as pessoas querem fazer aquela disciplina com ele. E o título da disciplina é esse. E para ser mais feliz, quem acha que é preciso dinheiro? Não. Quer dizer, evidentemente o dinheiro é necessário para suprir necessidades básicas como fome, né? Se você está com fome, não tem o que comer, é difícil ser feliz mesmo. Se não tem onde morar, um remédio para sua doença, né? Então vamos considerar suprida essas necessidades de sobrevivência. São essas memórias, são esses momentos que dão significado para a vida de uma pessoa. Recentemente eu fiz uma live com num grupo do Facebook e fizeram um comentário, uma pergunta, né? E o pai sempre fala que eu vou dar tudo que eu não tive para o meu filho. Olha a força dessa fala. Eu vou dar tudo que não tive para o meu filho. Mas o que é que você não teve? Foi uma bola?
uma bicicleta, uma roupa nova, um tênis. Por quê? Se você conseguiu crescer, formar uma família, ter filhos, constituir um trabalho sério, o que que te faltou na vida? Porque até então a sua carreira foi uma carreira de sucesso. Você é um homem honesto, uma mulher honesta, um bom pai, preocupado. É isso que você não teve na sua infância e que você quer dar para o seu filho? Olha como é deturpado, né? E aí a gente pode considerar todo o simbolismo que a gente está sujeito nesse mundo capitalista que você foi tão bem explicando, né, ao longo da sua fala. Porque, Débora, o que é que faltou para essa pessoa foi coisa material. E aquela frustração de não ter tido tudo, mas que foi esse não ter que a fez um ser humano mais resiliente, que luta mais, que valoriza mais, né? Então é isso que você tem que deixar para o seu filho. Né? E a mesma coisa que o seu pai deixou, os limites claros, essa troca, um passeio, um sorvete, uma cozinha, um prato que você faz junto, que no final são essas coisas que efetivamente marcam a vida de qualquer pessoa. Né? Bom, é, Exatamente. é, é bom conversar sobre isso, porque às vezes tem gente que acha que é é um espírito muito sonhador. Não, não é. Efetivamente é voltar para aquilo que a gente precisa como essência, não é verdade? Sim, exatamente. Quando a gente fala sobre isso, o que me dá a sensação, Maria, é que assim, a gente teve aí, esses dias eu estou pensando bastante sobre essa questão das gerações, né? E aí, pensando nessas gerações, penso na minha, penso na que vem depois, penso nas que vieram antes. E aí, o que me dá a sensação é o seguinte: os meus pais, vamos dar um exemplo dos meus pais, vai. Vamos dar um exemplo dos meus pais. A família do meu pai já teve mais recursos, mas precisam trabalhar muito para adquirir esses recursos, e a família da minha mãe já não tinha. Já não foi uma família que teve recursos. E aí é interessante porque as duas, né, vieram com essa mesma carga. Assim, vou dar para você o que eu não tive. Mas é interessante como esse não tive tem a ver com esse suprir das necessidades entre aspas, né, materiais, mas na realidade a sensação que eu tenho, Maria, é que faltou afeto. Faltou afeto. Na família da minha mãe, tinham muitos irmãos, era muita gente, né? Então, meu avô se esforçava ali para dar um jeito ali de suprir esse afeto. A minha avó tinha que cuidar de tudo. Então, eles tinham que. Imagina, 11 filhos para você dar conta, né? É muita gente. Você não tem como você dar a mesma atenção para todo mundo. Então, o que é que acontece? Se você tem suprido esse afeto, muita coisa já vai deixar de ser carga para você colocar nos seus filhos quando você tiver. Porque você vai entender como o afeto é importante e como as coisas materiais elas vêm em segundo plano. Então, quando eu vejo essa fala, eu fico pensando assim, nossa, eu acho que os que vieram antes, muitos deles não tiveram a oportunidade de entregar esse afeto, porque a indústria age assim. A indústria, quando ela vai vender um brinquedo para uma criança, ela não está vendendo brinquedo. Ela não diz assim, olha, essa boneca aqui é uma boneca com plástico tal, ele é atóxico. Não, ele não vende assim para a criança. Ele vende a boneca com os pais brincando, com as amiguinhas brincando, com os coleguinhas admirando. Então, ele mexe com o sentimento das crianças para elas desejarem não aquela boneca em si, mas aquela situação que está sendo mostrada aqui.
Se ela tiver a boneca, ela vai ter aquela situação. Então, existe essa necessidade nossa, humana, de afeto, de carinho, de atenção. Como os nossos pais, né, os pais deles também estavam ali muito preocupados em sobreviver, em fazer o máximo que eles podiam para poder dar uma educação para essas crianças, para poder criar essas crianças, às vezes para poder dar comida, o básico para essas crianças, elas sim tiveram falta, né? Porque, poxa, assistiam uma televisão, ouviam o vizinho que tinha televisão, que tinha um bonequinho, né? A minha mãe contou a história da boneca, que ela queria uma boneca e foi pedir pro meu avô. E aí meu avô pegou um sabugo de milho, aí ele voltou aqui, ó, descascou o milho, botou um olhinho no milho e tá aqui sua boneca, né? Então, para ela, olha que mãe interessante, olha que paradoxo, né? Ao mesmo tempo que aquilo ali é muito emocionante para ela, e ela conta, e ela me conta, e eu choro, a vontade de tentar chorar, né? Que aqui eu estou me segurando, estou contando friamente, mas quando eu paro para contar devagar essa história, eu tenho vontade de chorar, porque eu fico, gente, que coisa mais incrível, né? Ele foi lá e solucionou o negócio, tá aqui sua boneca. Mas ao mesmo tempo em que ela sentiu falta da boneca de verdade, e cresceu com, eu vou dar uma boneca para minha filha, a boneca que ela quiser eu vou dar, quando ela quiser a boneca eu vou dar, e tal, tal. Ela também recebeu esse afeto em que ela sabe que é tão importante que quando eu vou lá na minha infância, ela me deu esse afeto também. Agora, o que é que tem acontecido? Tem acontecido que muitas pessoas não tiveram esse afeto. E não estou aqui colocando, Maria, no sentido de culpabilizar os pais, não, tá? Pelo Sim, amor de Deus, não é no sentido de que agora esses pais não deram afeto. Não, eles não tiveram todas as condições, eles estavam preocupados em sobreviver. O nosso país não é um país que foi próspero para todo mundo. Eu sou cearense. Eu não digo que eu sou nordestina, eu especifico que eu sou cearense, porque o Nordeste é muito grande, o Nordeste tem muitas peculiaridades, e o meu povo, o povo cearense, eu posso falar por eles, aqui a gente tinha campo de concentração, Maria, por conta da fome, da pobreza e da seca. Então, os governos, eles pegavam as pessoas que iam para cidades que eram mais desenvolvidas, como aqui na Serra onde eu moro, Ipu, como em Fortaleza, né? Pegavam e construíam campos de concentração para deixar pobre morrer. Viam as pessoas com fome do interior e colocavam, essas pessoas iam atrás de oportunidade. Quando chegavam lá em Fortaleza, quando chegavam no Ipu, enfim, nas cidades que tinham esses lugares, eles eram jogados em galpões para adoecer e morrer. Era jogado uma lavagem, uma comida para eles se virarem. Então a gente aqui passou por muita dificuldade. A família cearense, ela não é uma família fofinha, educada, uma família. Não, é uma família bruta, uma família que não dá bom dia, não dá botar, dá bom. E eu estou falando isso aqui e não estou generalizando, claro, né? Aqui, inclusive, na Serra onde eu moro, as pessoas são muito educadas nesse sentido. Todo mundo dá um bom dia, um boa tarde, boa noite. Mas quando eu cheguei em Minas Gerais, eu passei vergonha. Porque a gente aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente é amigo de todo mundo, a gente aprende a fazer amizade com todo mundo. Mas nunca é através da polidez. Os cearenses têm dificuldade com a polidez, com essa educação, essa coisa polida. Então a gente chega e vai fazendo uma piada. A gente tá no supermercado, a gente quer fazer amizade com a caixa do supermercado, mas é com uma piadinha que a gente tá fazendo. Poxa, você tá quente hoje, né? É sempre falando do clima, é sempre falando alguma coisa engraçada, é sempre rindo de alguma coisa. E é assim que a gente faz amizade, porque a gente sofreu tanto que a gente ri dessa desgraça de um jeito que ou a gente ri, ou a gente vai passar o resto da vida chorando e vai morrer. Porque é seca, é fome, e claro, hoje em dia ainda tem um preconceito muito grande, porque o Ceará não é só isso, né? Como eu estou dizendo, eu não vou falar pelos outros estados, porque eu nem conheço todos os estados. Mas o Ceará não é só isso. Mas teve épocas da história do Ceará que foram isso, que era seca por anos a fio, que as crianças cresciam e nunca tinham visto a chuva, não sabiam o que era. Você com 8 anos de idade não sabia o que é a chuva, você ter a chuva pela primeira vez e você ficar maravilhado, porque a experiência da chuva, o que é isso? Tá caindo água do céu. Então a gente tem essas histórias aqui. Então, para um povo que não teve uma infância com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor, porque os pais estavam muito preocupados em sobreviver, em garantir uma forma de ter comida ali para aquelas pessoas, em que não tem polidez, que não tem. É diferente. É diferente. Então, o que é que acontece?
passa a geração da minha mãe, que foi uma dessas famílias, a minha avó não era uma pessoa fofa, delicada. Eu cheguei em Minas Gerais, uma vez eu cheguei numa lojinha em Minas, veio uma senhorinha que ela brotou não sei de onde, aí ela olhou pra mim e disse, minha filha, bom dia. Eu disse, não, bom dia. Ela, você é tão linda, você é tão... Eu gostei tanto de você, e veio e me abraçou. Eu disse, gente... É por isso que desde criança eu tenho vontade de conhecer esse lugar. Era o sonho da minha vida conhecer Minas Gerais, desde criança. Eu não queria conhecer a Disney, eu não queria conhecer fora, eu queria conhecer Minas Gerais. Quando eu realizei esse sonho, eu entendi por quê. Alguma coisa na minha alma me chamava para aquilo. Porque eu, assim, me senti tão acolhida, e é uma coisa que aqui a gente não tem. Então, a minha avó, ela não era uma pessoa carinhosa, ela não era uma pessoa amorosa. Era uma pessoa que reclamava, uma pessoa bruta, uma pessoa que... E eu amo minha avó. Nossa Senhora, só eu e ela sabemos o amor que a gente tinha uma pela outra, porque a gente se via, a gente chorava de saudade, de emoção, de gostar de se ver. Agora, eu dizer que a minha avó era uma pessoa carinhosa, eu estaria mentindo, porque ela não era. Porque não Era teve aquele condição de jeito de ter. fazer um carinho meio batido, meu, Meio não estava, batido. você levava. Eu Isso. tinha uma tia olhava para mim quando eu era e dava uns tapinhos, mas não eram uns tapas, sabe, passar, não, eram uns tapas mesmo. Não chegava a machucar, não, mas era uma mão grosseira, era uma mão pesada, até para fazer um carinho. É, Eu entendo o que você está falando em relação. Eu lembro dessa tia e eu nunca entendi. Porque eu não sabia da história. Agora que você está falando, as coisas vão fazer. Assim, é verdade. Como uma pessoa que nunca foi acarinhada com delicadeza, ela não né? vai saber o valor disso. Ela não vai Ela não saber vai. pensar. Mas isso não quer dizer que ela não tenha sido uma boa mãe, que não tem. Entender? É outra situação. Você não tem tempo para essas frescuras, entre aspas, porque eu tenho que lavar, passar e cozinhar. E quando não, plantar, né? Exato, Plantar. Colher, exatamente. processar tudo isso. E isso também, né? Essa história de esse processo de plantar, de esperar, de ter essa plantação queimada, porque não tinha água, e depois é um processo que você, lento, e que você passa a cultivar a paciência e a crescer com esse processo. Porque não era ir no supermercado e comprar o quilo de feijão. Era rezar para Deus, para Nossa Senhora Aparecida, não é? Porque tem muito isso, para que aquele feijão vingasse, você poderia então recolher um quilo, um saco de feijão que deveria durar até a próxima colheita do ano seguinte. Se É, chovesse, né? Então, essa necessidade, ela construiu uma noção de tempo muito diferente da nossa, que não é acelerada. Né? exatamente. Nossa, você pegou num ponto sensacional, que é exatamente essa questão do tempo, né? Então a gente tem uma experiência de tempo completamente diferente. Os nossos avós tiveram realmente, aqui pra gente é São José. A gente espera a chuva de São José, que é o nosso padroeiro, para poder a gente ter essa esperança se a colheita vai ser boa ou não. Aí aqui a oração vai direitinho para São José. E aí é realmente isso, você esperar o tempo, né? O tempo de plantar, o tempo de esperar germinar, e o tempo de rezar, esperar que aquilo ali vingue, né? E de crescer, e de colher. É um tempo completamente diferente. O tempo da natureza é um tempo completamente diferente do tempo da máquina. E a gente está sendo submetido ao tempo da máquina e se desconectando totalmente do tempo da natureza. Só que tem um detalhe, Maria: nós somos a natureza. A Uhum. natureza está dentro da gente. A gente é tão absurdo o que a gente faz, o sistema capitalista faz com a gente, de nos convencer que nós somos
humanos e semelhantes a máquinas, que o que a gente faz? A gente esquece que a gente é natureza, na verdade. A gente nasce, a gente vai se desenvolvendo, a gente tem um tempo para isso tudo, a gente tem um tempo para amadurecer, a gente tem um tempo até a gente poder dar frutos, a gente tem um tempo para a gente processar quem a gente é, para a gente processar tudo faz parte de. E a gente vem dessa mesma natureza. Então a gente se separa a ponto de a gente dizer assim: ah, eu vou para a natureza. Ir para a natureza, ir para a praia. Ir para a natureza, ir para a cachoeira. Ir para a natureza nunca é ir para dentro de si. Pode reparar, a gente nunca diz assim, eu vou para a natureza e essa natureza é a minha natureza interna, é o meu tempo interno. Não, é sempre eu vou para a natureza para me conectar. E a gente esquece que essa conexão ela tem que começar dentro da gente, porque a gente é natureza. E a gente esquece disso, e aí a gente se coloca ritmos insanos. A gente não respeita o ritmo da natureza. Hoje o ser humano não respeita mais o ritmo da natureza. Eu lembro que tem a história das tâmaras, né? Que as tâmaras que tinha uma história, eu não lembro de onde eu vi, fácil, pode vir da Bíblia, isso pode vir de qualquer lugar, não faço a menor ideia, mas é uma história que dizia que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque ela demorava décadas, né? Gerações e mais gerações até você colher as tâmaras que você plantou. Então, para que plantar as tâmaras, né? Alguém plantou lá atrás e eu tenho elas para usufruir hoje, né? Que eu plante hoje para alguém poder ter lá na frente. Mesmo que demore, mas é o tempo. Exato. É o tempo das coisas, é respeitar o tempo das coisas. Hoje a gente acelera o tempo das tâmaras, né? Então a gente tem até essa possibilidade de acelerar a natureza. Então a gente quer acelerar tudo. A gente acelera as plantas, a gente acelera a nossa própria vida. E nesse processo, que aí é uma parte que também está lá na minha dissertação, a gente perde um negócio chamado experiência. Aí Nós temos 2 minutos. tá. Aí eu vou concluir com essa. A gente Eu me entusiasmei e eu perdi horário. tá. Você tem outro compromisso agora? Não, Aí, é que cai mesmo. É 1 hora, um pouquinho. esse Instagram, ele tinha mudado. Ele tava mais do que 1 hora, viu? Ele Só que tava... depois você não consegue salvar. Ai, tá, então tá. Então, então Ele deixa mais de 1 hora, mas aí você não mas não salva. sabe. Então, só pra... Aí fica um convite, né? Para quem está aqui assistindo a gente, olhar lá na dissertação, o capítulo que fala sobre a experiência. Porque a gente acelerar a vida, a gente diminui a experiência. A gente faz com que a gente não consiga vivenciar, sentir o mundo como a gente poderia sentir se a gente não tivesse tão acelerado. E é isso. Vamos concluir aqui, né? Para a gente poder salvar essa live. Eu não quero que ela não possa ser salva, não. Sim, porque ela foi maravilhosa. Uhum. Sempre Maravilhosa. é, né, Maria? Sempre é. Eu amo estar Gente, aqui com você. Débora, eu agradeço imensamente. Eu deixo de portas abertas para você voltar e falar quando você quiser novamente, né? Além da empatia que existe, a simpatia que você é e a maneira clara como você fala, eu tenho certeza que todos aqui foram e ainda serão beneficiados com esses conhecimentos. De verdade, muito obrigada. Que Deus te proteja sempre. Amém. Deus te proteja também. E eu que agradeço. Você sabe, ó, você demorou para me chamar, mas na hora que você me chamou, eu estava aqui. Então você Na saiba hora. que se me chamar de novo, eu não nego esse convite dessa conversa gostosa aqui, não. Volto e a gente Então, conversa. você vai falar sobre esse capítulo, já vamos marcar, Tá. tá bom? Eu vou Pronto, baixar uma combinado. mensagem para você para a gente marcar. Beleza, Beleza? tá combinado. Pois então, até a próxima para todo mundo. Um beijo a todo mundo que ficou aqui. Um beijão mesmo. Muito obrigada a todos e a gente vai se ver. Se Deus quiser. Gente, Vai. muito obrigada. Até mais. Beijo. Cuidem-se, tá? Sim.